Bom, hoje nós vamos ver a respeito da quinta trombeta. Seguindo aquela mesma linha de interpretação bíblica, onde a própria Bíblia, ela diz as chaves de interpretação dela mesma. As simbologias, as imagens proféticas são esclarecidas pela própria Bíblia. Seguindo nesse mesmo raciocínio, nós vamos abrir aqui o roteiro deste estudo, a quinta trombeta, passando aqui o primeiro resumo do que significa a quinta trombeta, sabendo que o livro de Apocalipse, ele é um livro de cunho historicista. Ele narra acontecimentos desde os dias do apóstolo João, a luta entre a igreja e o Império Romano, que é uma obra do diabo, o diabo que está por trás do Império Romano, nesta luta contra a igreja, uma luta entre o bem e o mal. Esta narrativa dessa luta, dos acontecimentos, dos juízos de Deus sobre o Império Romano, dos juízos de Deus sobre essa falsa mulher prostituta, da proteção de Deus sobre a sua igreja, a igreja que fugiu para o deserto, a mulher que deu à luz a um filho varão que há de reger as nações da terra, e esta mulher tem descendentes, os remanescentes que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que é o Apocalipse. O Apocalipse é o espírito de profecia. Não são livros de uma profeta ou de uma profetisa. O próprio Apocalipse é o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. E nós vamos ver essa luta. Agora nós estamos chegando na quinta trombeta. Vamos nela? Vamos nela. Vamos dar início à leitura até o versículo 12, que é a quinta trombeta. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, a gente vai falar da quinta trombeta. Então eu vou ler até o versículo 12 e a gente já começa a interpretação e os estudos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apoloim. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então até aqui, a partir do versículo 13, a gente já entraria na sexta trombeta, o sexto anjo, né, que tocou a trombeta, só que vai ficar para a semana que vem. Só um pequeno adendo para quem não lembra da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre as 4 primeiras trombetas, que fazem parte do 7º selo. Então nós falamos dos selos, estão na playlist. Depois, quando o anjo abriu o 7º selo, aí nós falamos
Ó, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, invasão dos godos, que foram as invasões bárbaras, nós falamos até a quarta trombeta, e no último capítulo e no último versículo, do capítulo 8, é dito o seguinte, versículo 13: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Então, vocês viram que as 4 trombetas já fizeram uma devastação total no Império Romano, principalmente no Império Romano Ocidental. Roma, né? Roma foi invadida. Roma já estava em crise desde o século III. Aí vocês viram tudo que a parte mais poderosa do Império Romano era a parte ocidental. Exato. As 4 trombetas fizeram um estrago feio, Roma caiu, né? Roma 476. Roma Ocidental caiu e ficou o Império Bizantino, a Roma Oriental. Então, a gente já tinha visto os cavaleiros, né? Lá atrás, logo no começo do estudo, nós vimos os cavaleiros do Apocalipse que já arrasaram Roma, só que estava em pé ainda. E depois as 4 trombetas, aqueles reis bárbaros lá, Átila, todo aquele estudo, nós percebemos que eles sucumbiram e permaneceu apenas o Império Bizantino. Só que ele fala assim, ó, ainda restam 3 ais. Complicado, hein? Para o Império que já está devastado, que já estava em crise desde o século III, agora a gente já está entrando no século VI. Então nós vamos entender o que é o primeiro ai. O primeiro ai é a 5ª trombeta. Depois, na semana que vem, o segundo ai. E o terceiro. Quando a gente fala terceiro, aí sim é uma coisa futura, tá? Mas esse é apenas o primeiro. Esse aqui já aconteceu. Embora quase todo o sistema e os youtubers famosinhos, eles preguem que isso aqui que isso aqui ainda vai acontecer. Não, mas isso aqui já aconteceu. Então só para esclarecer, a gente voltou um pouquinho, né? Só para lembrar. Passar a palavra aqui para o irmão Flávio e depois eu parto para o estudo que nós separamos aqui um documento. Bom, isso é importante. Todos sejam bem-vindos que acabaram de chegar. Maria Carmen, que está aí também, de Campinas, e todos os irmãos que estão aí nos prestigiando, os nossos moderadores. Bom, pessoal, agora a 5ª trombeta que pertence ao primeiro ai. Por isso que é importante o estudo deste ais aí, nesses 3 ais. Nós sabemos que o Império Romano acabou no Ocidente, como acabamos de falar, a queda dele, né? Mas ele continuou no Oriente até o século XV, sob a cidadania romana e a cultura grega. O Império Oriental, ou Bizantino, como também era conhecido, ostenta o orgulho, o poder dos romanos, cuja capital era protegida por fortes muralhas. Então, a capital Constantinopla, que recebeu o nome de Constantino, né, do Império Bizantino, ela era praticamente inexpugnável, porque ela tinha toda uma estrutura de defesa contra invasões, né? E então o Império Romano Ocidental é que caiu. 476 da Era Comum, da Era Cristã, foi quando houve a queda de Roma, uma ferida mortal que vai ser depois no futuro curada. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente no Apocalipse 13, né? Mas fiquem atentos que todo o compêndio do Apocalipse, ele tem um fio de meada, que você segue uma sequência lógica, é logicamente estudada dentro da profecia, as chaves de interpretações corretas, né, que você tem que ter. Essas chaves são dadas pelo Espírito de Deus. Quando você estuda a Bíblia, obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, Deus dá essas chaves de interpretação, né, dentro da própria Bíblia. Então existe uma sequência que nós vamos ver que vai desvendando o Apocalipse. Estamos então no primeiro milênio desta era cristã. Até o presente momento observamos o Cordeiro abrindo os 7 selos do livro,
eles guardavam a revelação da história. Os 6 primeiros simbolizam a decadência do Império Romano Ocidental e o 7º selo que abrange uma cadeia de profecias. As 7 trombetas representam a queda do Império, as 4 primeiras trombetas representam a queda da parte ocidental e as 2 próximas trombetas mostrarão a queda da parte oriental. A 5ª e a 6ª trombeta são as invasões dos muçulmanos e turcomanos do Império Oriental. Então, continuando ali a leitura, o Islã, quando os homens foram atormentados. Ô, Gilberto, você pode abrir nessa parte aí. Não, só um comentário aqui, irmão Flávio. É até estranho, né? A gente explica e tem pessoas que não entendem. Uma pessoa que tem o nome Jesus está voltando Silva, ele falou assim: então o Apocalipse já aconteceu, a Nova Jerusalém já desceu, Cristo já está reinando, estamos no reino de paz e justiça, me desinscrevendo agora desse canal. Pode se desinscrever, fica à vontade para ir embora. Ninguém falou que todo o Apocalipse já se cumpriu. A gente está falando que muitas coisas... A gente está falando que muitas coisas do livro de Apocalipse já se cumpriram, porque as profecias, o livro foi escrito no século I, e é um livro historicista de coisas que estavam acontecendo naquela época, que iriam acontecer brevemente, como o próprio capítulo fala, e aquelas coisas que haveriam de vir. Então, como a gente explicou no começo da live, eu não sei se ele estava no começo, que algumas coisas já estavam acontecendo naquela época, no final da época apostólica, e foram acontecendo ao longo do século. Século I, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tanto que nossa interpretação, ela começa bem logo no comecinho, os Cavaleiros do Apocalipse e tal. A gente foi falando, século II, terceiro, ano 300 e pouco, ano 400, 500. Agora a gente vai estar entrando por volta do ano 600. Então ninguém falou que tudo já aconteceu. A gente falou que boa parte já aconteceu. Agora, o erro do sistema religioso, que as pessoas não entendem, elas não estudam, é achar que tudo vai ser agora no século XXI. Então, não existe história, né? Do século I até ontem não aconteceu nada. É brincadeira isso. Agora vai acontecer tudo em meados do século XXI. A pessoa não entende nem o que é Apocalipse. Apocalipse significa revelações. Apocalipse é uma coisa, Armagedon é outra. Ninguém falou que a Batalha do Monte Megido, que é o estopim para a volta de Cristo, aconteceu. Ninguém falou isso aqui. Então, por isso que eu falo, presta atenção. Tem pessoas que são extremamente ignorantes. Assistir os outros vídeos. A pessoa precisa assistir os outros vídeos, pegar a sequência para não se precipitar. Não é sábio se precipitar, tirar conclusões precipitadas. Ninguém está falando aqui que o Apocalipse já aconteceu inteiro. Nós estamos falando que o Apocalipse, ele narra a história desde o tempo de Cristo até o final do milênio, o reino eternal. E que já dentro desse período de 2000 anos, muitos acontecimentos que se deram na história estão narrados dentro da abertura dos selos, do toque de trombetas e do derramamento de taças. Nós estamos agora vivenciando a última trombeta e a última taça. Estamos nos últimos capítulos aí dessa parte das trombetas e das taças. Ninguém disse que o Apocalipse inteiro já cumpriu, né? Mas a pessoa, às vezes, ela não estuda, se precipita. Bom, vamos continuar aqui, então, Gilberto, que é o Islã quando os homens foram atormentados. Você tem como abrir essa parte aí? Então vamos lá. O Islã quando os homens foram atormentados. Deixa eu abrir o estudo aqui. É a página 55. E do estudo. Não, do estudo eu tenho... O documento do estudo eu tenho... São 10 páginas. Sim. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Apocalipse 9, tá. 1. Então vamos lá. Né? Eu vou aumentar aqui, mas eu vou lendo. Quem tiver no celular não precisa ler, né? Porque no celular acaba ficando pequeno. Eu vou lendo aqui, a gente vai acompanhando juntos.
o Islã, quando os homens foram atormentados. Deixa eu dar um Ctrl L que fica maior. Melhorou um pouquinho. Essa passagem aqui que a gente leu no final do capítulo 8. E olhei e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, nós já explicamos as 4 trombetas, que foram as invasões bárbaras que acabaram devastando o Império Romano Ocidental. Essa parte aí eu já li, ô Gilberto. Pode pular já para o Islã, quando os homens foram atormentados. Então tá. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Apocalipse 9, 1, primeira parte. Então, final do século VI, nasce um homem que mudará a história. Ele fundou uma religião, criou um novo conceito sobre Deus, arregimentou o exército, proclamou uma guerra santa. Mesmo depois de morto, milhões de fiéis seguiram suas ordens. E ai daqueles que não lhe obedecessem. Essa profecia retrata a invasão dos exércitos muçulmanos no Império Bizantino e algumas partes do mundo ocidental. Então era o que a gente estava falando lá atrás. As 4 primeiras trombetas foram as invasões bárbaras no Império Romano Ocidental, e essa 5ª retrata a invasão dos exércitos muçulmanos no Império Romano Oriental, também conhecido como Império Bizantino. O objetivo dessas invasões foi disseminar o islamismo como uma alternativa religiosa aos romanos. Maomé, fundador do Islã, foi representado pela estrela que do céu caiu sobre a terra. Os símbolos estrela e anjo representam uma pessoa que tem muita influência, principalmente através do poder da palavra. Isso nós já vimos ao decorrer dos estudos. O toque de trombeta significa guerra, também a gente já estudou isso. Isso permite uma definição concreta, uma 5ª batalha contra o Império Romano comandada por uma pessoa influente, que foi exatamente o que aconteceu. Dando sequência, o anjo e a estrela dessa trombeta figuram Maomé e a sua mensagem. Essa estrela que do céu caíra sobre a terra é o fundador do islamismo. Maomé era e sempre é representado por uma chama. É notável a sua influência religiosa sobre a humanidade através da religião que fundou. Segundo Joseph Reimer, a religião islâmica se tornou o maior empecilho à contínua expansão do cristianismo. Ela veio do deserto arábico, onde Maomé nasceu, em Meca, por volta de 570 d.C. O Islã consiste num rigoroso monoteísmo que ensina que Alá é o único Deus do universo, o qual deve ser adorado com exclusividade. Então, Maomé convocou uma guerra santa contra o mundo romano com o objetivo de converter os homens a Alá. Sob influência do Islã, os muçulmanos trouxeram o primeiro ai do Apocalipse sobre a Europa, no sentido de que as suas conquistas transformaram as nações romanizadas em territórios exclusivamente islâmicos. Então vocês já vão entender a interpretação dessa profecia. Estrela é uma pessoa influente, pode ser um anjo, ou pode ser um líder, uma pessoa que exerce grande influência, e a influência dele foi tremenda, porque é uma religião que abrange, acredito que mais de 1 bilhão de pessoas, no mundo de mais ou menos 8 bilhões de pessoas, seguramente 1 bilhão ou mais pertence ao islamismo, acho que hoje em dia mais. Então é uma influência assim muito grande, muito relevante. A gente percebe, o Gilberto, que as imagens proféticas que vai se desenvolvendo dentro do estudo do Apocalipse, elas vão tendo uma coerência dos acontecimentos da história, sempre relacionado com o Império Romano, seja ele ocidental ou mesmo oriental, e a luta dele e os juízos de Deus sobre ele, por causa dos males que eles causaram
aos verdadeiros adoradores, a igreja de Deus, né? A igreja que trouxe os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então é uma luta entre o bem e o mal, e o Apocalipse ele vai colocando os acontecimentos de forma profética ao longo da história. Você vai encontrando esse quebra-cabeça, vai tornando-se moldado e formando uma imagem. Qual a imagem? A história, a luta da igreja verdadeira e do Império Romano, que é assumido pelo diabo. Porque a gente pode ver ali em Apocalipse 13, que foi o próprio diabo que deu poder e autoridade ao Império Romano, à besta, né? Ali em Apocalipse 13 fala isso, que o dragão, né, deu a sua autoridade e todo o seu poder. A maior obra-prima do diabo é, hoje, o Império da Besta, né? A besta romana, que é conhecido como Vaticano, a cidade das 7 colinas, a cidade das 7 montanhas, que rege todo o mundo religioso, responsável por todos os enganos e falsas doutrinas que estão sendo praticadas tanto pelo sistema romano como pelas igrejas protestantes. É isso que o Apocalipse fala. E agora, um dos juízos de Deus é o levante dos povos muçulmanos, dessa religião, essa fumaça que sai do poço do abismo, né? Vamos explicar algumas coisas sobre essa fumaça que surge do poço do abismo. Abismo, em profecia, é vir das trevas, é vir lá do mal mesmo, né? O anjo Abaddon. Colocar aqui, deixa eu ampliar um pouquinho. Em Salmos 88, versículo 6, puseste-me num abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Então é algo que vem das trevas, das profundezas, abismo. Isso. Deixa eu exatamente. ver. Apocalipse 11 também, né? Daí está mostrando que abismo é trevas, algo que vem das trevas, do mal. E essa fumaça, o que poderia ser dentro da própria chave de interpretação bíblica? Sim, só vou passar mais uma passagem sobre abismo em Apocalipse 11. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Então, mais uma remissão ao abismo, uma besta que sobe do abismo das trevas, e fumaça. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 8. Apocalipse 8. Onde que eu abri o 8? Apocalipse 8, verso 1 ou 2, né? Verso 4 aqui, ó. Apocalipse capítulo 8, verso 4, para a gente entender o que é fumaça. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, fumaça em linguagem profética é clamor, orações. Isso segundo a própria Bíblia, tá? O que a gente não vai fazer é falar o que a gente acha. A gente sempre vai buscar a tradução, a interpretação que a própria Bíblia nos fornece com base em outras passagens. Então, fumaça em linguagem profética, orações, clamor, como a gente consegue encontrar aqui em Apocalipse 8 e em outras passagens. Agora você vê que a fumaça, ela surgiu do poço do abismo. Então, é o contrário das orações dos santos. É uma reza, é uma religião que vem do abismo, que vem do anjo destruidor, Abaddon. Como que a história relata o surgimento do Islã? A gente pode fazer uma pesquisa na Wikipédia. Segundo a história, o Islã surgiu, narra o fundador do islamismo, que foi Maomé, né? Mahmud, né? O fundador do Maomé, né? O fundador do islamismo. Ele diz ter recebido os ensinamentos do qual ele escreveu num livro, que é o Alcorão, de um anjo. Ele diz que é o anjo Gabriel, né? Ele diz que é o anjo Gabriel. E o islamismo, ele surgiu no coração do mundo oriental árabe, da religião árabe. E se você fizer uma análise do islamismo, o islamismo é uma mistura de
paganismo da adoração à lua, né? Paganismo misturado com cristianismo, algumas coisas do cristianismo e algumas coisas do judaísmo. É uma mistura dessas três coisas que formou a religião islâmica. Eles aceitam alguns profetas hebreus, eles falam que Jesus ele foi apenas um profeta, mas nem é o maior é o próprio Maomé, a gente já vai chegar lá. E tem um único Deus, mas é um Deus Alá, que faz referência à lua, não é o Deus criador, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é o verdadeiro Deus. E tem vários rituais mecânicos para você se tornar um muçulmano. Então você tem que orar 5 vezes ao dia voltado para a Meca, você tem que ir uma vez na vida para a Meca, você tem que fazer jejum no Ramadã, na parte dia. Então tem várias coisas, mas não é uma coisa como se fosse de fé, entendeu? Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa está convertida, é porque ela de fato recebeu o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque ninguém vai a Deus, digamos assim, por vontade própria, né? Porque a nossa carne, na verdade, ela é inimiga de Deus. Deus é santo, santo, santo. E nós somos corrompidos. Então tem que ter um chamado, tem que ter alguma coisa, uma fé envolvida. E no Islã não. Seriam atos assim mecânicos, podemos dizer, né? Para você se converter. A palavra Islã, Gilberto, significa submissão, né? Da Islã, que significa submeter à força, a conversão à religião. O islamismo, ele submete a pessoa. Tanto que em um estado, num país onde o islamismo cresce mais do que 20%, 30%, ou mais de 50% principalmente, ele já coloca como regra a Sharia, que é um governo da religião islâmica sobre as pessoas. É imposto. Então, assim, o cano não se encerrou em Apocalipse, com os apóstolos, com os profetas bíblicos. Não, fechou o cano e depois continuou. Maomé, ele recebeu o anjo Gabriel e escreveu ao Corão. Então ele recebeu... Supostamente, né, o anjo Gabriel. Supostamente. Na verdade, assim, a gente sabe que Satanás ele pode se transfigurar em anjo de luz. Isso tem na Bíblia, tem em Gálatas. O Paulo fala isso. Até vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 11, e também Paulo fala, ainda que um anjo desça do céu, trazendo um outro evangelho, que não é conforme o verdadeiro evangelho, seja anátema. Exatamente. Então, isso está em Gálatas, capítulo 1, e está em 2 Coríntios 11, né? Que diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. Versículo 14, pessoal. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então existem algumas religiões que receberam um livro sagrado, só que na verdade, a Bíblia ela é um conjunto de diversos escritos ao longo do tempo, desde a fundação do mundo praticamente, né? Então você tem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, você tem os profetas, você tem cânticos, salmos, livros históricos, livros de provérbios, livros de profecias, diversos tipos de livros, cartas, você tem evangelho, cartas, ao longo do tempo, e um livro confirma o outro. Todas as profecias da Bíblia elas se cumpriram, por isso que a gente pode falar com certeza absoluta que a Bíblia é verdadeira, porque os livros eles têm conexão um com o outro, não existe contradição, nunca uma profecia falhou, todas se cumpriram ou estão se cumprindo, ou estão se encaminhando, as últimas estão se encaminhando para que se cumpram, e eles foram escritos por autores diferentes, em épocas diferentes, mas eles nunca se contradizem. A antiga aliança ela remetia para Cristo, assim, o livro ele tem um sentido lógico. Agora, e são 66 livros. Agora, o Corão
desceu um anjo caído e falou, é isso aqui, acabou, entendeu? Para uma única pessoa. Por isso que a gente não compara, por que a Bíblia vale ou o Corão não vale? Por que a Bíblia vale e o Evangelho e o Livro dos Espíritos, lá o Evangelho segundo o Espiritismo não vale? Porque para Allan Kardec foi a mesma coisa. Allan Kardec ele foi investigar casas mal assombradas. Foi bem isso, ele foi investigar fenômenos de poltergeist. Pode pesquisar, vocês vão encontrar isso. Mesa girando, armário batendo, e aí ele volta com o Evangelho. Ele volta com o Evangelho. Não tem sentido, entendeu? Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu posso falar... Dos Mormon também, né? E eu já fui espírita. Dá até um pouco de vergonha de falar, mas eu já fui espírita por bastante tempo. Mas depois eu vi, eu acordei, né? Eu vi que estava completamente errado. Então é isso. Também tem os livros dos Mormons, viu, Gilberto? Que foi escrito somente por Joseph Smith, que se dizia profeta. Escreveu, achou os livros dos Mormons e escreveu e tal, e é fora da Bíblia, é um outro evangelho. Outro evangelho. E Paulo mesmo fala em Gálatas, se um anjo descer do céu, ainda que um anjo desça do céu, e vos anuncie outro evangelho, que não é este evangelho que já foi revelado, seja considerado anátema. Sim. Então, tanto o islamismo como o mormonismo, com os livros de Mormon, o Alcorão, o Evangelho segundo o Espiritismo, é outro evangelho. Exatamente. Então, aqui, não nós aceitamos. Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, a Bíblia, ela é um conjunto de livros sagrados, proféticos e históricos. A história, você pode confirmar, ela aconteceu, você confirma na arqueologia, nos fatos. As profecias, você pode confirmar que elas foram cumpridas. Os livros, você consegue provar, você tem os papiros, os pergaminhos. Inclusive, você tem pergaminho do ano 50 dos evangelhos, que batem com a Bíblia que a gente tem hoje, é lógico. Teve alguma coisinha, tradução, transliteração, tal, mas tem toda uma história milenar, né? Os livros eles chegam a ter milhares de anos de diferença. Agora, foram 1.400 anos para escrever a Bíblia, 1.400 anos, e são 66 livros, né? 39 do Antigo Testamento e 27 do chamado Nova Aliança, né? Ou Aliança Renovada, e a sua grande maioria é escrito por hebreus, judeus. Sim. Os únicos evangelhos que não foram escritos por judeus puro é Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Os demais livros, tudo escrito por israelitas e por hebreus, por judeus. E os judeus, eles preservavam muito bem os escritos sagrados. E assim, a história, é impossível você negar a história. Existia o primeiro templo, existia o segundo templo, existia o templo de Salomão. Não tem como você dissociar a Bíblia da realidade, de toda a história do povo judeu, todas as profecias relacionadas a Cristo. Né? A existência de Pilatos, Augusto César, Herodes, o grande Herodes. Isso, Pilatos, os Césares. Aquele outro lá que o Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo de Tarso, tem lá os governadores que fala ali, né? Festo, grande Festo, todos esses são comprovados na arqueologia e estão narrados no Novo Testamento, né? O tanque de Betsaida, né? O Gólgota, né? A narração do Gólgota. Então todas essas coisas têm uma veracidade do relato. O próprio Flávio aqui, ele já... o próprio Flávio já foi para Israel, fez documentários com base na Bíblia, né? Filmou várias localidades que são narradas na Bíblia. Tem um documentário, acho que está no canal, né, Flávio? Sim, tem sobre Megido, sobre o Gólgota, tem também sobre o Monte das Oliveiras. A gente até quer fazer um teste de curvatura no Monte Nebo. A partir do Monte Nebus. No Monte Nebus, que foi onde o Moisés subiu para ver a terra prometida antes de morrer. Então, assim, a Bíblia ela é um conjunto de livros sagrados, proféticos, históricos.
doutrina de salvação ao longo de séculos, né? Foi escrito mais de 14 séculos. Agora, o Alcorão desceu um anjo caído. Geográfico, de coisa que não existe, não tem nenhuma comprovação geográfica. Não tem nada. Desceu um anjo caído para Maomé e falou: agora a profecia é a seguinte. Então foi um único profeta. Na Bíblia são inúmeros, diversos profetas, e nenhum se contradiz. O Alcorão, um único profeta, Maomé, acabou, ponto. Você tem que acreditar nele. Se ele mentiu, não tem nem duas testemunhas, né? Quando a gente fala, o relato de dois... O testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro, né? Isso, o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Tem um, cara, é um cara lá, ele fala: eu recebi uma revelação. É a mesma coisa que eu falo pra vocês. Pessoal, eu recebi uma revelação que essa é a verdadeira. Vocês vão acreditar? Vocês vão dar o mesmo peso do que a Bíblia? Se vocês falarem que sim, aí vocês estão equiparando o Alcorão com a Bíblia. Mesmo eu chego aqui e falo: vocês não acreditam. Ontem eu estava indo na padaria, desceu o arcanjo Miguel e me deu a revelação final. Pior que tem uma religião que é assim, né? Tem uma profetisa adolescente. Mas fazer o quê, né? Então, assim, por isso que não tem o mesmo peso, o mesmo valor. É que nem o Allan Kardec, ele foi investigar casas mal assombradas, fenômenos de poltergeist, mesa girando, isso em meados de 1850, mais ou menos. Aí ele volta com o evangelho, que é o verdadeiro. Vocês vão acreditar. Eu falo: pessoal, tem uma casa aí que estão falando que é meio mal assombrada, fica batendo porta, armário, voando copo, quebrando na parede. Eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí eu volto, voltei com o evangelho verdadeiro, viu? Vocês vão ter que seguir isso aqui. Puta, e eu consigo 1 bilhão de seguidores. Não faz o menor sentido. Não faz, é muita loucura. Por isso que... Mas continuando, Gilberto, agora na questão, nós percebemos que essa fumaça que sai do poço do abismo, e este anjo, que é o destruidor, tem sobre si o rei, o anjo. Anjo em profecia significa o quê? Nós já estudamos. Mensageiro. Anjo pode ser um mensageiro para juízo ou para bênção, mas muitas vezes é para um juízo. Mas é um líder, é um mensageiro, é um líder, é alguém que lidera alguma coisa. É um líder, pode ser um grande guerreiro, um rei, um líder religioso, é alguém que... Estrela cair do céu e abrir o poço do abismo. O que é uma estrela? A estrela é mensageiro, é anjo, é o mesmo significado. Sim, perfeito. Estrela cair no poço do abismo, ele abrir e sair fumaça, é o surgimento da religião islâmica. Essa estrela do abismo é Maomé, o líder da religião maometana. E esse anjo é o anjo da destruição, porque foi causas de grandes guerras que duraram 5 meses proféticos. Nós vamos ver agora na sequência do estudo, né? Vamos avançar mais um pouco, né? Porque a gente abriu bastante diálogo, fazendo aí uma consideração sobre várias coisas, mas vamos voltar lá e desenvolver mais um pouco sobre a leitura do capítulo 8 e o seu desenvolvimento dentro da história a respeito do Islã. Capítulo 9, né? Então vamos lá. E foi-lhe dada a difusão do Islã. Eu vou avançar um pouco, porque a gente está na folha 2 ainda. Então eu vou avançar um pouco aqui. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Então a gente já viu que é abismo, já viu que é fumaça e poço. A gente vai entender por que ele fala escurecer o sol e o ar. A gente vai entender aqui na leitura. Essa parte da profecia retrata a difusão do Islã. Maomé fundou uma nova religião que disseminou uma mensagem pelo mundo romano. Então ele é a estrela, o mensageiro e o anjo aqui, na linguagem profética, Maomé. Ele fundou essa nova religião que disseminou uma mensagem pelo mundo romano, que na verdade foi para a destruição do Império Bizantino agora, né? Porque o ocidental já tinha sido destruído.
A estrela recebeu uma chave, com ela abriu o poço do abismo, e dela saiu uma grande fumaça que escureceu o sol e o ar. O brilho do sol simboliza no mundo real cultura, conhecimento, sabedoria, santidade, justiça. Isso nós vimos na live anterior. O ar nos dá a ideia de universalidade. A fumaça representa doutrina, mensagem, adoração. A chave do abismo representa o poder para formular a doutrina religiosa. Simbolicamente, quem possui uma chave tem poder para abrir e fechar uma religião. Por exemplo, Jesus tinha a chave de Davi e surgiu o cristianismo. Semelhantemente, Maomé tinha uma chave, porém do poço do abismo. Era uma chave assim, de algo trevoso, né? Chave do poço do abismo. Ele também abriu uma religião, o Islã. A idolatria reinava no mundo romano e Maomé se aproveitou disso para divulgar sua doutrina. A doutrina islâmica se espalhou contra a idolatria romana por todo o Império Bizantino como fumaça cobrindo o ar. O pouco que restava da cultura grega foi substituído por um sistema mais rudimentar de vida, a muçulmana. Essa nova doutrina, o Islã, é uma mistura de superstições árabes com ideias cristãs e judaicas. Alá, que enviou à terra vários profetas como Abraão, Moisés, Jesus, os quais revelaram parte da verdade religiosa. Depois enviou Maomé, o último e o maior. Os fiéis devem crer na imortalidade da alma no juízo final. Então vocês estão vendo aqui que eles rebaixam Jesus para um profeta comum e Maomé se torna o maior de todos. Alá tem a sorte dos homens escrita no livro do destino, fatalismo. Os que morrem por sua causa e os bons irão para um paraíso de 7 céus, cheio de prazeres materiais. Isso aqui não tem base, não tem fundamento nenhum. Você vê que é uma doutrina de demônio, entendeu? De anjo caído. Desse anjo aí, Abaddon ou Apoloim em grego. Assim, ele se apresentou como anjo Gabriel, mas é óbvio que não era, entendeu? O cano já estava fechado. Então, eles prometem um paraíso aqui, ó. O paraíso de Maomé, que Maomé descrevia, era um verdadeiro jardim de delícias. Lá não faltavam alimentos saborosos, águas geladas, divas adornadas de pedrarias, belas mulheres, azures e principalmente a visão de Deus que provocaria um êxtase sensual. Por isso que tem esses homens bomba que eles falam, não, quando você morrer, você vai receber uma mansão, no mínimo 70 mulheres virgens, assim, um lugar totalmente paradisíaco, e eles são um povo do deserto, né? Então eles ficavam extasiados com essas promessas. Mas claro, promessas falsas, quem que vai acreditar nisso? Tirando eles que acabaram sendo influenciados. Essa visão do paraíso deixava com água na boca os árabes do deserto. Eles não demoraram em segui-lo. Maomé morreu em Medina, onde fez construir a mesquita de Cuba, a primeira do Islã. Segundo a tradição religiosa, Maomé subiu aos céus a partir da torre da mesquita, no ano de 632 da era cristã. Quando ele morreu, a Arábia estava convertida. Para seguir as ordens do profeta, os califas procuravam expandir o Islã. Seu sucessor, Abu Bakr, dominou algumas tribos árabes revoltadas, e em seguida o avanço em direção à Síria e à Pérsia. Entre 634 e 644, o grande Omar transformou o Estado Nacional Árabe num império teocrático mundial. Para governá-lo, estabeleceu um regime militar. O comandante das tropas de ocupação tornava-se o governador civil, chefe religioso. O juiz Omar realizou a conquista da Síria, Palestina, Pérsia e do Egito. Então eles foram expandindo. Na realidade, pelo que eu estava estudando, quando o Maomé ele veio com esse monoteísmo, na verdade ele não foi muito bem aceito. Porque mesmo lá na Península Arábica, eles eram politeístas. E isso era lucrativo. Eles idolatravam vários deuses. E aí, quando ele chegou com a ideia em Meca de adorar um único Deus, o pessoal falou, não, mas como assim?
As pessoas não vão vir para cá, não vão comprar, não vão vender, só um único Deus não vai dar lucro. Tem que ter vários deuses. E aí ele tentou impor e foi expulso lá de Meca. E aí ele mudou para Medina. Em Medina ele conseguiu aliados, ele conseguiu convencer as pessoas aí dessa doutrina. Durante 8 anos ele conseguiu vários aliados, até um exército. E aí ele voltou para Meca e impôs a força. Aí deu certo, entendeu? Aí as chaves do poço do abismo, né? Ele conseguiu abrir uma religião nova que vai se expandir. Né? Ele conseguiu abrir o poço do abismo, ele conseguiu as chaves. Porque quando ele recebeu a profecia, não deu certo, entendeu? Logo nos primeiros anos, assim. Quase que expulsaram ele. Expulsaram, ele saiu meio fugido de lá. Mas depois ele voltou com força total. O que é profético não tem. Inclusive, Gilberto, diz que escureceu o sol e o ar. Foram os muçulmanos que queimaram a biblioteca de Panfilha, a biblioteca de Alexandria, mais de 600 mil rolos e pergaminhos sobre a história da humanidade. Foram eles que botaram fogo e destruíram tudo. Por onde eles passavam, eles destruíam a cultura e a parte dos costumes e história das nações. Por isso que diz que escureceu o ar, escureceu o sol, a lua. Trazia trevas, analfabetismo, trevas. O Maomé era analfabeto, né? A gente está vendo a destruição da cultura nos dias de hoje, né? Na Europa. Eurábia, é isso, Flávio? Na Europa já está... Está virando uma Eurábia, né? Está virando uma Eurábia. De transformar a Europa numa espécie de Estado árabe, né? Uma região islamismo, né? A Europa toda está virando islamismo, né? Sim. Uma Eurábia. Eurábia. Por isso está tendo... que a gente fala, escurecimento do sol e do ar, tá toda a cultura sendo substituída por uma mais rudimentar, assim. Então vamos lá. Os exércitos muçulmanos invadem o Império Romano. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, para que não hajam dúvidas, pegar aqui gafanhotos na Bíblia, porque a gente só pode fazer interpretação bíblica, a gente não pode falar o que a gente acha, a Bíblia que revela. Então gafanhotos... a Bíblia que tem que ser a chave, né? Ela que tem que ser a chave do entendimento, na própria Bíblia. Sim, eu vejo muitos comentários das pessoas, não, eu acho que gafanhoto é helicóptero, vai vir os helicópteros dos Estados Unidos. Tá, mas onde que está isso na Bíblia? Não, mas eu acho, só pode ser. Falo, não, você tem que pegar só na Bíblia. Você não pode falar o que você acha, o que você pensa. Ainda mais no conceito de hoje, de 2019. Você está interpretando você quer tentar interpretar a Bíblia com a sua consciência de 2019? Não tem o menor sentido. Se eu perguntasse para uma pessoa do século XVI, Flávio, o que você acha que é gafanhoto? A pessoa, o crente do século XVI, ele ia falar que era um helicóptero dos Estados Unidos? Pois é. Óbvio que não. Não existia nem helicóptero, nem os Estados Unidos direito. Então, vocês não podem fazer isso. Interpretação com o que vocês acham com a mente que vocês têm hoje. Isso aí tá totalmente errado, tá? Os pastores também não podem fazer isso. Então, gafanhotos são esses povos que vêm do Oriente, ó. Vou ler Juízes 6, aqui o comecinho. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiram, ó. Os do Oriente contra ele subiram. Foi um juízo contra Israel. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos.
porque subiam com os seus gados e tendam, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar. Então, os povos do Oriente, eles vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar. Nem a eles, nem a seus camelos entravam na terra para destruir. Então, aqui a gente já tem a interpretação da Bíblia correta, que poderia ser feita por uma pessoa de qualquer século. Uma pessoa do século I, do século II, do século III. Não a interpretação que o pastor faz hoje no século XXI. Essa não vale nada. A interpretação que determinada denominação faz, ou que uma pessoa acha, ou que um youtuber acha, não vale nada, é lixo. É lixo. Só a Bíblia é a única autoridade para essa interpretação. Aqui, ó, Êxodo 10, 19. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou só um gafanhoto em todos os termos do Egito. Também uma praga. Então, gafanhoto ligado à questão oriental. Oriental. Orientais, né? Sim. Você vê os medianitas ali sendo comparado com gafanhotos. É um juízo, mas no sentido de que são povos, quem traz esse juízo são os povos do Oriente. Os midianitas. Exatamente, aqui. Exatamente. Vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar. Que é bem parecido com o contexto de Apocalipse 9 que a gente está estudando. Então, dando sequência. Agora que a gente já sabe o que é gafanhoto. Ctrl L aqui para aumentar. O que aconteceu? Espera aí que saiu um pouquinho da página. Deixa eu retomar. Então, saíram os gafanhotos sobre a terra, foi-lhes dado poder, com o que tem os escorpiões da terra. Então era um poder assim, além do... Era um poder para prejudicar mesmo. As pregações e as promessas de Maomé reuniram um poderoso exército, cujo vigor com que batalhavam e cujas vitórias frente aos romanos colocaram os árabes do deserto em evidência na história. Essa parte das profecias fala dos seus exércitos e do poder que possuíam nas batalhas, os gafanhotos com poder de escorpiões. Os gafanhotos simbolizavam exércitos, povos guerreiros, cavalos de guerra, que nem a gente viu em Êxodo, em Joel, né? Livro de Joel, Flávio, foi isso? Isso, que nem a gente viu no livro de Joel. Um exemplo bíblico que permite entender o sentido simbólico dos gafanhotos é a invasão das terras de Israel pelos medianitas no tempo dos juízes. Seus exércitos vinham em multidão como gafanhotos. Ainda mais um exemplo está no livro do profeta Joel. Joel também. Quando fala de algumas invasões às terras de Israel por poderosas nações. O profeta Jó fala sobre a ação dos cavalos na guerra e os identifica como gafanhotos. Acaso dessa força ao cavalo ou revestisse de força o pescoço, fizeste pular como gafanhoto? Então não adianta trazer uma interpretação nos tempos de hoje, do que a pessoa acha, se é um helicóptero, se é um tanque, isso aí esquece. Então vamos lá. Os gafanhotos fornecem um ambiente tipicamente arábico. Os árabes na Bíblia são chamados povos do Oriente, Juízes 6, 1-5, que a gente leu. O comentário sobre a praga de gafanhotos no Egito, do Conciso Dicionário Bíblico da Imprensa Bíblica Brasileira, confirma a origem árabe de gafanhotos, a descrição da 8ª praga do Egito. Êxodo 10, que nós acabamos de ler também, apresenta uma narração autêntica da severa invasão de gafanhotos. Então, nós lemos Juízes 6, Êxodo 10. O vento oriental os trouxe do outro lado do Istmo de Suez, e o vento do ocidente tornou a lançá-los no Mar Vermelho, onde pereceram. O Novo Dicionário da Bíblia diz: a Arábia pré-eminente é uma terra de gafanhotos. Há numerosas espécies de gafanhotos. Os rabinos dizem que existem 800 variedades. São migratórias, mas suas migrações não têm lugar nem estações fixas do ano, nem intervalos de tempo. Seus enxames são levados ao redor pelo vento, visto que tem pouco poder de guiar seu próprio voo.
usualmente invadem a Palestina a partir do deserto da Arábia, do sul e do sudeste. Os gafanhotos vêm do Oriente, como mostra a Bíblia, na praga sobre o Egito. Olha que interessante. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental, trouxe os gafanhotos. Então, essa é a interpretação correta. É a única interpretação bíblica possível, não importa o que você já ouviu até hoje. O importante observar que ventos significam distúrbios políticos. Agora a gente está falando de ventos. Revoluções e guerras, no sentido literal. Os ventos orientais são guerras que vêm do Oriente. Os muçulmanos originários da Arábia vieram como gafanhotos trazidos por guerras orientais sobre o mundo dos romanos e varreram como enxurrada as terras a igreja dominou por mais 300 anos. Então, isso faz total sentido com o Apocalipse 8, que o Império do Ocidente foi varrido pelos bárbaros. E agora o Império do Oriente está sendo varrido pelos muçulmanos. Então não tem como encontrar outra interpretação. Não tem como. É muito ruim, cara, quando alguma pessoa, algum pastor, algum youtuber pega só aquele versículo e tenta interpretar. Puta, essa é a pior maneira possível que a pessoa pode fazer. Então, dando sequência aqui. Quanto ao poder dos gafanhotos, a descrição dada pela profecia mostra que existe semelhança perfeita com o exército muçulmano. Ela diz que aos gafanhotos foi dado poder como os que têm escorpiões da terra. E esses gafanhotos possuíam uma natureza diferente dos gafanhotos reais. Não possuíam o poder de destruir o verde, mas o poder de escorpiões. Era um poder diferente, causava um grande tormento, semelhante a um tormento de um escorpião quando fere o homem. Não agiam como gafanhotos, mas como escorpiões. Os árabes são do deserto, como os escorpiões preferem viver em lugares desertos e áridos da terra. Os exércitos muçulmanos procedentes do Oriente foram representados por gafanhotos com o poder de escorpiões. Eles atormentaram os romanos com as suas guerras santas. Daqui a pouco a gente vai entender também a questão daquele prazo de 5 meses. A preservação das florestas... Esse prazo de 5 meses aí profético, ele faz bastante sentido dentro da interpretação historicista. A gente começa a ver que são as chaves corretas mesmo de entendimento do Apocalipse, né? Sim. Continua lá. Agora, se a gente lembrar do capítulo anterior, os godos, eles destruíram toda as florestas, as árvores, a vegetação, né? Aquela primeira invasão bárbara dos godos, só voltar rapidamente aqui para o pessoal lembrar, pegar Apocalipse... Eles são chamados de bárbaros, né? Vândalos, né? Porque eles chegavam destruindo tudo, chegavam tocando fogo em tudo, não deixava nada para trás, né? Sim. Já é uma coisa diferente desses gafanhotos, né? Agora, é no capítulo 8, será? O primeiro anjo... Aqui, ó. Queimou-se a terça parte das árvores. Versículo 7 do Apocalipse 8, o capítulo anterior. Quando tocou a primeira trombeta, que foi a invasão bárbara, a invasão dos godos no Império Romano Ocidental... Foi queimada a terça parte da terra, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então os godos, eles não tiveram assim, preocupação nenhuma com as árvores, com as florestas, com as plantas. Eles fizeram uma devastação total mesmo. Agora, os islâmicos, não. Eles preservaram essa parte verde. A gente já vai entender por quê. Nisso foi diferente, tá? A invasão. Não foi igual a invasão bárbara. Então, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra,
nem a nenhuma coisa verde, nem a nenhuma árvore, mas só os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:4. Então, o selo de Deus, a marca de Deus, a gente já falou qual que é. Deuteronômio 6. É você crer que só existe um único Deus. Que, infelizmente, as religiões de hoje ou creem em vários deuses, né? Tem a intercessão dos santos, anjos, Maria, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Quando não tem vários deuses menores, e anjos, e santos, e sei lá o que, aí eles têm um Deus trino, né? Aí tem o Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus Pai maior. A Trindade, né? A unidade da Trindade é uma definição politeísta com uma capa pseudo-monoteísta. A Trindade é assim, quando você fala, não, mas é 3, não é só um, eles falam que é só um. Aí quando você fala que esse um é Deus, não, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então quando você aperta de um jeito, eles pulam para o outro. Quando você aperta no outro, eles pulam para o outro. Quando você aperta dos dois lados, eles dizem, é mistério, não tem como entender. Então é uma doutrina que confunde a cabeça das pessoas. A pessoa não sabe se ora para o Pai, se ora para o Filho, se ora para o Espírito Santo. Às vezes ela começa orando para o Pai, depois ela ora para o Espírito Santo, daí ela ora um pouco para Jesus, em nome de Jesus, ora para Jesus em nome de Jesus. Enfim, ela não sabe para quem orar, porque na cabeça dela é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 seres, iguais, coeternais, coexistentes. E a Bíblia diz claramente, é para orar somente para o Pai. E um Deus ressuscitou o outro, aí um senta à direita do outro, é uma confusão, um morreu e o outro continuou governando a terra, né? Um morreu na cruz, o outro continuou governando, aí o que morreu foi ressuscitado pelo que estava vivo, que continuou vivo, e aí cada um tem um trono, um senta à direita do outro, os dois têm corpo glorificado, mas são um, e ainda tem um terceiro, é uma confusão assim, totalmente... Então, é Babilônia. Babilônia total, não dá nem pra... A gente mandou pra apostila sobre... comprovando que a Trindade não é bíblica, a gente tem uma apostila de mais de 20 páginas. Muita gente me pediu, até hoje, eu mando quase que todo dia essa apostila por e-mail. O e-mail do canal sempre está na descrição do vídeo, terraplanareload@gmail.com. Quem quiser a apostila da Trindade é só me pedir nos comentários, me informar o e-mail que eu mando, tá? Então, o selo de Deus é esse aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é único. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, na testa. Então a marca de Deus, que Deus é o único Senhor, ele está sinal em tua mão e na testa, que é esse selo. Então quem tinha esse selo foi poupado. É interessante isso, Gilberto, que a religião maometana, né, o islamismo, ela se define como uma religião monoteísta. Allah somente é o único Deus, né? Sim. Eles creem assim. Então, quando eles fizeram guerra contra o Sacro Império Romano, que era a Igreja Católica, né? Eram os cristãos da Igreja Católica. Esses cristãos eram, na verdade, um cristianismo apostatado. Não é um cristianismo da Bíblia. É um cristianismo apostatado. É um cristianismo que crê em Trindade, a adoração de santos, imortalidade da alma, morar no céu, guardar domingo ao invés do sábado, comemorar Natal, aniversário do sol, enfim, era um cristianismo totalmente apostatado. Esse cristianismo apostatado que se aliou com o Império Romano ocidental revivido, né, porque a ferida da besta mortal foi curada, né, uma das cabeças que foi ferida de morte, ela foi curada. Esse império religioso, ele passou a confrontar com esses gafanhotos, que é o Islã. E começou uma guerra entre eles e os adoradores da besta. Porque, na verdade, o Império Sacro Romano eram os adoradores da besta. Eles adoravam toda aquela configuração romana religiosa.
É por isso que vem tantas pragas sobre eles. Exatamente, os gafanhotos, que é o islamismo, é um juízo de Deus sobre o Império Romano Oriental e sobre essa estrutura do Sacro Império Romano. É um juízo de Deus. Sim. Agora, o que acontecia? Quando eles chegavam numa cidade e eles encontravam os adoradores da besta, eles submetiam eles ao Islã. Ou você aceita o Islã, ou você morre. Né? Era assim. Então, por isso que a praga dos gafanhotos era tão terrível, a submissão que eles, o juízo que eles submetiam os adoradores da besta, que eles preferiam a morte, eles procuravam a morte, porque naquele dia era melhor morrer do que estar no jugo desses fedaíns aí, desses guerreiros islâmicos. Mas quando eles encontravam alguém que era seguidor da Bíblia e não aceitava o romanismo, quando ele encontrava, vamos lá, um povo lá do deserto estudante da Bíblia, que era contra o romanismo, e eram unitários, eram monoteístas, eles não faziam nada, eles deixavam eles tranquilos. Isso está registrado na história. O povo islâmico chama esse povo que vivia em lugares ermos para obedecer, para guardar a doutrina da Bíblia, né? Eles chamavam de povo da Bíblia, né? Ou os povos do deserto. Esses eles não faziam nada, eles deixavam eles tranquilos, porque eles eram monoteístas, não aceitavam o jugo da Igreja Católica Romana, não eram idólatras, então eles deixavam eles em paz. Exatamente como diz a profecia, perturbariam somente os adoradores da besta. Aqueles que tinham o selo de Deus, o monoteísmo bíblico, eles não faziam dano algum. Porque é exatamente isso. A profecia ela é perfeita. Então a gente já explicou. Nós vamos ver as fontes históricas aí do que você está lendo aí, né? Tem no rodapé as fontes históricas. Nós Sim. vamos disponibilizar também para os nossos inscritos essa apostila, correto? Correto. A gente vai disponibilizar para quem já está fazendo discipulado. E quem quiser a apostila sobre o estudo da Trindade, a gente vai provar na Bíblia que a Trindade é uma doutrina falsa. E é um estudo bem aprofundado, inclusive baseado em bíblias de estudo. A gente usa a Bíblia de Jerusalém e outras bíblias de estudo. E eu posso enviar junto esse estudo aqui que a gente está lendo, aqui na tela, da Quinta Trombeta. Então quem quiser, não adianta pedir no chat, porque agora o chat passa muito rápido. Então eu vou pedir para vocês, quando eu terminar a live, as mensagens ficam fixas, entendeu? Aí eu vejo todas as mensagens e mando tudo de uma vez. E também a gente está com 286 pessoas, agradecer a audiência de todos vocês. Continuem aí, porque vai ter um sorteio da Bíblia de Jerusalém. Desculpa, da Bíblia King James Fiel de 1611, que é uma Bíblia muito boa para servir de base, entendeu? Inclusive é uma Bíblia que força menos para a doutrina da Trindade do que a Bíblia do Padre Almeida, por exemplo. Então permaneçam aí que daqui a pouco vai ter o sorteio também. Então vamos dar seguimento. Então, foi-lhes dito para que não fizessem danos às árvores, à erva da terra, nenhuma coisa verde, só os homens que não tinham o selo de Deus em suas testas, só os homens que não criam em um único Deus. Não podia ser Deus Trina, Deus único mesmo. Que Jesus é o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e os homens. É o nosso Redentor, é o nosso Salvador, que venceu o pecado e o mundo. E foi ressuscitado por Deus Pai. Ele conseguiu executar a obra de salvação com perfeição. E por isso ele foi exaltado acima de todo nome, nos céus e na terra, né? Exceto do próprio Deus Altíssimo. Mas ele se assenta no Santíssimo, né? No lugar de honra, ao lado do próprio Deus. Então vamos seguir aqui. O que a gente tinha falado, os godos da primeira trombeta, do capítulo 8, em suas conquistas devastavam os campos e destruíam as árvores e todo verde. Para os povos árabes que viviam em regiões áridas da terra, o verde das florestas era uma dádiva,
e quando invadiram o Império Romano, tomaram precaução de não destruí-lo. Eram gafanhotos que tinham o poder dos escorpiões, e não lhes interessava destruir o verde. Aos exércitos muçulmanos foram dadas ordens para que não fizesse dano ao verde e às florestas, nem aos homens que adoravam o verdadeiro Deus, e sim que ferissem apenas aqueles que não tinham em suas testas o selo de Deus. Deuteronômio 6. Deveriam atormentar as pessoas que praticavam idolatria, que era contrária à doutrina islâmica. Então, na verdade, serviu como juízo, né, para os idólatras. Segundo Sir William Weir, depois da morte de Maomé, quando as tribos árabes se espalharam para a propagação do islamismo através da Guerra Santa, o califa Abu Bakr, sucessor de Maomé, instruiu os chefes de seu exército para que as vitórias fossem obtidas sem destruir as palmeiras e queimar os campos de milho, sem cortar as árvores frutíferas e fazer dano ao gado. Disse mais Abu Bakr: perdoai as mulheres, os velhos, as crianças, as palmeiras, as searas, as frutas e os animais. Em respeito, os muçulmanos, diferente dos godos, pouparam as árvores, a erva e toda a vegetação, porque Maomé assim havia mandado. Porquanto, para os que viviam nas solidões dos desertos da Arábia, as árvores eram consideradas as maiores bênçãos dos céus. Então, isso confirma a profecia, porque isso é um fato histórico, entendeu? Isso é um fato que está nos livros de história. A gente sempre deixa aqui a bibliografia, os livros que são usados, depois a gente passa para vocês esse estudo. Então, por isso que nós falamos, não tem como fugir disso, porque a história confirma o que está escrito. Agora a gente vai entender o que são... Viu, Gilberto? As pessoas estão tendo uma oportunidade de conhecer o Apocalipse de uma forma realmente com as chaves bíblicas. A interpretação dos nossos irmãos do deserto. Estes irmãos aí que foram poupados pelos muçulmanos, porque eles eram monoteístas, eram unitários, não acreditavam em trindade, não eram seguidores do Império da Besta, esses mesmos irmãos que foram poupados pelos muçulmanos, foram eles que trouxeram este conhecimento, essa chave de interpretação da Bíblia aí, para nós, entendeu? Sim, a Igreja do Deserto. Perfeito. Então, é uma oportunidade muito importante para quem tem sede de verdade, quer realmente conhecer o Apocalipse de verdade, sem cair nessas especulações aí de youtubers que estão usando o Apocalipse para especular, cheio de interpretações mirabolantes, fantasiosas para o último dia, né? Transhumanismo, um monte de drone, estão dizendo que o escorpião vai ser drone, tudo coisa, marca da besta, o chip, biochip, íris, robô, tudo especulação. Tudo especulação. Tudo distração sem proveito. Exato. Está só levando as pessoas para perder tempo, cair no engano, e o real mesmo, que é a marca da besta, que são as falsas doutrinas do anticristo, está aí, rolando solto. Então vamos voltar aqui. Falar dos 5 meses, que é uma dúvida que todo mundo tem. Vamos lá. Cadê? Estranho, onde que foi parar? Aqui. 1 século e meio de tormento. Na verdade, vocês vão entender que 5 meses, em linguagem profética, são 150 dias, que daria 1 século e meio. Então a gente já vai explicar. Na profecia, cada dia equivale a 1 ano, né? A gente já viu isso no estudo das cartas, né? Das 7 cartas, as 7 igrejas, né? Tereis uma tribulação de 10 dias lá, da igreja de Esmirna, né? Sim. Cada dia equivale a 1 ano. Na Bíblia, na linguagem profética, 1 dia equivale a 1 ano. Então, foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem,
E seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere ao homem. Apocalipse 9:5. Não matar os homens, apenas feri-los. Os muçulmanos não queriam que os homens morressem, mas que aceitassem a doutrina de Maomé. Que o objetivo deles era ampliar a religião. Então eles não foram simplesmente para matar igual os bárbaros. Eles foram para impor a doutrina de Maomé. Por isso não destruíram as nações que invadiam, eles não destruíam as nações que eles invadiam, apenas atormentavam os povos até que aceitassem o islamismo. Essa atitude dos muçulmanos durou 150 anos, o que concorda com as informações dadas pela profecia, 5 meses. Porque 5 meses, 5 vezes 30, 150. 150 dias. Cada dia equivale a um ano, 150 anos. Então bate certinho. Durante esse tempo, os gafanhotos não mataram os homens, apenas feriram como se fossem escorpiões. 5 meses, olha essa outra coincidência. 5 meses é a temporada normal dos gafanhotos, maio a setembro. Esses gafanhotos receberam o mesmo período para atormentar os homens. Porém, o detalhe é que esse período é profético. Aplica-se aqui um importante princípio de interpretação profética, aceito por todos os escatologistas, o princípio do dia-ano. Segundo esse princípio, um dia em profecia corresponde a um ano literal. Referências bíblicas autorizam essa interpretação. O mês bíblico tem 30 dias, assim 5 meses são 150 dias. Ao tornar o princípio de um dia profético para cada ano literal, tem 150 anos. Foi justamente esse tempo concedido aos árabes muçulmanos para atormentar o Império Bizantino e causar dano aos homens que não tinham na fronte o selo de Deus, único Deus, homens que não haviam aceitado a doutrina de um só Deus. Se eu não me engano, é em Daniel, irmão Flávio, que tem essa chave bíblica, que um dia é um ano. Ezequiel capítulo 5, versículo 6. Ali é uma prova. Também em Números tem essa chave e no livro de Daniel também. Acho que mas Ezequiel é a mais declarada chave bíblica de que cada dia é um ano. Ezequiel, capítulo 5, se não me engano, versículo 6. Não, acho que não é o 5. Ou Ezequiel 4, né? Verso 6. Deixa eu ver se é o 4. Cada dia te tem um ano. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então é um dia para cada ano. Essa é a chave de interpretação em profecias, que está também em Daniel, em Números. É o que a Bíblia nos dá. A gente não pode fugir disso em hipótese alguma. Então 5 meses não tem como ser 5 meses em livro profético. Então voltando 150 aqui. Anos a temporada dos gafanhotos no sentido profético. O islamismo atormentando o Império Romano Oriental por 150 anos, um século e meio. E agora vocês vão. A precisão da profecia. E agora vocês vão ver que dá certinho com a história também. Então bate certinho com a interpretação bíblica e bate exatamente com os fatos históricos. Os 5 meses proféticos são contados a partir do ano 636 depois de Cristo, quando os árabes chegaram à Terra Santa. Paul Johnson diz que a primeira derrota dos bizantinos para os muçulmanos ocorreu na Palestina, na histórica Batalha de Yarmouk. E o período que os muçulmanos atormentaram o mundo romano terminou em 786 d.C. Por 150 anos, os muçulmanos se esforçaram por conquistar o mundo. Todavia, no reinado de Harun al-Rashid, 786 a 809, no apogeu da glória sarracena, deixaram de ameaçar o resto do mundo e começaram a cultivar relações pacíficas com as nações não conquistadas. Se for somado 150 anos de 636, chega-se a 786 d.C. É o cumprimento exato da profecia, quando foi inaugurada uma nova era pelo califa Harun al-Rashid,
conhecido como amante da paz. Ele preferiu viver de mãos dadas com os povos da época. Estava aqui as interpretações, as chaves. Então, Números 14:34, Ezequiel 4:6, que nós lemos, e Daniel 1:13. Conta-se que o próprio califa teria presenteado o imperador Carlos Magno com as chaves simbólicas do Santo Sepulcro, em testemunho da sua boa vontade para com os cristãos. Foi na Palestina que os árabes começaram a perturbar o Império Romano, e foi com algo ligado a ela que procuraram provar que estavam em paz. Durante 150 anos, os muçulmanos tentaram de todas as formas impor o Islã. Para cumprir tal objetivo, não pouparam esforços, atormentaram e hostilizaram os povos, principalmente apenas obrigavam a aceitar a doutrina islâmica à base de uma guerra santa. O relato bíblico descreve a terrível situação que o povo bizantino passou em função das cruéis torturas causadas pelas guerras muçulmanas, que é aquele versículo 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão e a morte fugirá deles. De fato, o Império Bizantino não caiu por causa das incursões muçulmanas, somente sentiu a dor dessas invasões belicistas. Sua queda foi acontecer séculos mais tarde. Então foi como se fosse uma tortura contínua aí, que demorou 150 anos, que destruiu a cultura deles, que eles vieram para impor de qualquer jeito. E eles não vieram para matar, que nem os bárbaros. Os bárbaros vinham devastando, matando. Eles não, eles vieram para impor. Por isso que eles não encontraram a morte, entendeu? Por isso que a morte fugia deles. Gilberto, dá a referência histórica de tudo isso que nós lemos aí, que está no rodapé. Quais são os livros de história que está escrito tudo isso que nós falamos do Império Islâmico, das conquistas islâmicas? Tem o Enciclopédia Novo Conhecer, volume 7, página 1729. Tem o livro do Halley, deixa eu voltar aqui. Canto. Livro do historiador Halley. Canto também. Tem a referência histórica. E na verdade, vocês podem até achar documentários no próprio YouTube, entendeu? Para estudar esse período. No próprio YouTube tem alguns documentários que trazem toda essa referência histórica. Eu até vou tentar deixar na descrição do vídeo amanhã. Agora, sobre os exércitos muçulmanos e a aparência dos gafanhotos. Que a aparência era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homem, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões, tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de muitos carros de cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas estava seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Seus versículos 7 a 9. Então, os exércitos muçulmanos... A descrição dos exércitos muçulmanos, né? Os fedaíns, que eles usavam turbantes com coroas de bronze, né? Que parecia ouro, quando eles vinham aparelhados como cavalos, como um grande exército, né? E essa espada que parecia... espada, né? Mostra a imagem aí de um fedaim com a espada, que você vê igual um ferrão de escorpião. Eles vinham com a espada, tipo, atrás da cabeça, e ficava igual um ferrão de escorpião. Então, eles estavam no cavalo com o turbante, vocês imaginem eles no cavalo com o turbante, segurando essa espada atrás da cabeça. Então, forma como se fosse um escorpião, assim, porque... tem toda essa... bate certinho com a descrição. Vou colocar mais uma outra imagem dessa espada meio... aquela espada meio curvada, né? A espada do tipo usado pelos fedaíns islâmicos. E eles usavam turbantes, né? E cabelos longos e tudo. Então eles pareciam exatamente como a descrição profética dos escorpiões. Aí, ó. Igualzinho um ferrão de escorpião. Só que a espada ele seguraria aqui atrás, assim. Isso. Eles traziam elas empunhadas atrás
ou às vezes eles empunhavam ela para trás. Exatamente, ó, vinha igual um escorpião. Sim. Então, voltando aqui no estudo, a aparência deles, né? Eram ferozes guerreiros, não precisavam de comandantes, eram dedicados de alma aos combates, se aparelhavam em bandos para os ataques, saíam e voltavam às batalhas, usavam poucas armas de defesa e ataque, tinham em suas cabeças turbantes, enfrentavam seus inimigos vestidos com uma couraça de ferro e tinham em suas mãos espadas, arcos e flechas. Eram os gafanhotos com rostos de homens, cabelos de mulheres e dentes de leões. O cabelo, eles tinham um cabelo comprido e também tinha o turbante, né? Sim. Por isso que parecia cabelos de... Halley, nos estudos que fez sobre esta profecia, trouxe uma preciosa definição sobre o exército muçulmano. Segundo suas pesquisas, os muçulmanos formavam um exército implacável de ferozes cavaleiros, famosos pelas barbas e longos cabelos, como de mulheres, turbantes amarelos que pareciam de ouro, aquela coroa de ouro que a profecia fala, e férrea cota de malha. Quanto ao detalhe que seus dentes eram como os de leões, pode ser entendido através de algumas passagens bíblicas que a ferocidade dos leões é um atributo de povos guerreiros. Os muçulmanos eram esses guerreiros. Apesar de não ser um exército na definição convencional, a aparência deles era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra, e seus dentes eram como de leões. Também coincide com aquela descrição de Juízes. Aqui tem umas referências bíblicas. 1 Crônicas 12:8, Jeremias 2:30, Jeremias 4:7 e Joel 1:6. Joel 1:6 a gente chegou a ler também. Exatamente. Vamos ler essa de 1 Crônicas 12, verso 8. Vamos lá. 1 Crônicas 12, verso 8. Sim. Vou colocar aqui nos... 1 Crônicas 12, verso 8. Valentes homens de guerra para pelejar armados com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre montes. Está falando aqui dos gaditas, né, dos guerreiros. Então, uma descrição de guerreiros com as mesmas descrições proféticas do Apocalipse. Então está se falando de guerreiros e não de drones. E não de helicópteros. Exatamente. Não é drone, helicóptero, caça, avião com míssil. Eu vejo, não, eram aviões com mísseis. O míssil era o ferrão do escorpião. Nada a ver, que bobagem. Onde que está isso na Bíblia? Então aqui, ó. É que as pessoas, elas preferem ouvir uma coisa que é do tempo dela, né? Exato. Ela ouvir que a interpretação do Apocalipse já tem coisa que aconteceu no passado. Ah, não, para mim tem que acontecer tudo agora. Então, é um modismo. É um modismo da famosa interpretação equivocada da que a gente chama de interpretação dispensacionalista, né? Que veio dos jesuítas e dos maçons, né? Estudem sobre isso aí. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo essa questão aí da interpretação maçônica jesuíta, dispensacionalista, que é aquela interpretação que coloca o Apocalipse para acontecer agora, marca da besta, o chip, anticristo ainda vai vir, 7 anos do anticristo. O anticristo tá tocando terror aí, cara, tá quase, nossa, tá até atrás da Amazônia o anticristo e ainda o pessoal fala que tá para vir. Exatamente, é uma interpretação fabulosa, né? Como a Carmen colocou aí. Fantasiosa. Que eles fazem, né? Exatamente. Então, a gente não pode pegar o livro de Apocalipse e deletar todos os outros, que dão as chaves de interpretação. Não tem sentido isso. Você tem que seguir a Bíblia. A Bíblia, a própria Bíblia, a chave nela mesma para entendimento dela. Claro. Não, eu acho, não, eu fico com a interpretação de que aqui é um helicóptero, aqui é um drone. Não é achismo.
Achismo. Porque ele viu no canalzinho modinha lá do youtuber dele, que tem que ter... Então vamos lá. E esses gafanhotos, os guerreiros muçulmanos, tinham caudas com ferrões semelhantes às dos escorpiões. E nelas estava o poder de causar danos aos homens. E essas caudas e esses aguilhões são as espadas usadas por eles nas batalhas, que nós já mostramos. A descrição dada pelo profeta mostra o principal instrumento bélico que os árabes usavam nos combates, a cimitarra. Essa é uma espada de lâmina curva e larga, que ao ser carregada a tiracolo ou manejada na batalha, os tornava parecidos com escorpiões. César e Canto diz que os muçulmanos eram sempre guerreiros seminus, que combatiam a pé com arcos e flechas ou a cavalo, com lança e cimitarra, manejavam suas armas com mais habilidades do que arte e mostravam valor particular nos combates de corpo a corpo, exercitados finalmente na pilhagem, nas incursões em bandos destacados, sem máquinas de guerra, quer para defesa de campo ou para ataque de muralhas. Nem montavam cavalos muitíssimos ligeiros e dóceis, com os quais davam carga, fugiam e voltavam sem se cansar. Então era tipo leves, né? Os seus exércitos não apresentavam tampouco uma linha compacta de guerreiros, porém de vários corpos distintos de cavalaria ou arqueiros que sucediam. Renovavam assim o combate muitas vezes no mesmo dia, de sorte que no momento que o inimigo já contava a vitória, achava-se assaltado novamente e acabava por ceder exausto de forças. Então, mesmo a espada deles era uma espada mais leve do que a espada dos romanos. A espada dos romanos é aquela espada grande, pesadona, e eles não tinham muitos equipamentos. Praticamente só a lâmina mesmo, os cavalos velozes, e com isso eles faziam um baita estrago. Eles eram muito ágeis. A história do historicista Canto, volume 10, página 388 e 389. Você vê uma citação histórica condizendo com a citação bíblica que a gente leu lá em Crônicas, condizendo com a citação bíblica do Apocalipse. Sim. Então, quem queria uma interpretação realista do Apocalipse, está vendo aí uma interpretação realista do Apocalipse, sem fábula, sem achismo e especulação doida que fazem aí, dizendo que as trombetas ainda vão tocar, todas elas, 7 selos ainda vão ser abertos. Ficam fazendo especulações e que não tem como nem sustentar. Não tem como sustentar esse tipo de especulação dispensacionalista, né? Então vamos lá. Maomé, o rei dos muçulmanos. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apoloim, Apocalipse 9:11. Os exércitos muçulmanos eram influenciados pelo Alcorão, onde consta a doutrina de Maomé. Não precisavam de generais na batalha, pois conforme mostra essa profecia, tinha sobre si como rei o anjo do abismo, o destruidor. A Bíblia diz: os gafanhotos não têm rei, porém todos saem em bando e se repartem. Se gafanhotos não têm rei, como estes do Apocalipse tinham? Esses tinham um rei, Maomé, que mesmo morto e no abismo, Sheol, sepultura, era considerado o profeta da religião e líder dos muçulmanos. Foi depois da sua morte que os árabes deram início às suas grandes conquistas, influenciadas por palavras do Alcorão. As tribos se espalharam para a difusão do Islã sobre a ordem do profeta. O nome do anjo do abismo é Abaddon, em hebraico Apoloim. No grego, tanto no hebraico como no grego, o sentido é o mesmo. É um anjo destruidor. É um anjo caído. Na verdade, não foi, lógico que não foi o anjo Gabriel que entregou esse livro satânico, né, para Maomé. Foi um anjo caído que se transfigurou em anjo de luz. E esse anjo caído influencia eles até hoje, obviamente. É um anjo da morte. Sob as ordens de Maomé, os exércitos muçulmanos saíram em bandos para destruir os povos.
Nas primeiras conquistas que se deram no Oriente, os árabes tomaram o Império Bizantino, a Palestina, a Síria e a Armênia. Ocuparam depois o Império Persa e submeteram o Egito e o norte da África. Mais tarde, um chefe berbere, Tariq, à frente de um exército, atravessou um estreito chamado Colunas de Hércules e desembarcaram junto à montanha que tomou seu nome. Poucos anos depois, estavam os senhores de quase toda a Península Ibérica cristã. Aqui tem uma referência a Provérbios 30, 27, Flávio. Vamos ver do que se trata aqui essa referência. Deixa eu ver se... Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. Olha! A Bíblia é fantástica, né? Provérbios provavelmente do rei Salomão, escrito muito antes do que Apocalipse. E é interessante que esse exército de gafanhotos, ele tinha como rei o abismo, né? O anjo do abismo. O anjo do abismo. Maomé estava morto, mas ainda falava com eles através do Alcorão, né? Sim. E veja essa frase dos muçulmanos. Nós amamos mais a morte do que vocês ocidentais amam a vida. É um anjo da morte, né, que está influenciando eles. Você vê que essas são frases do grupo Hamas, desses grupos terroristas. Eles amam a morte, né? Dentro do conceito islâmico, e eles falam lá para o Estado de Israel: nós amamos mais a morte do que vocês, judeus, amam a vida. E pior que é verdade, né? Eles se explodem, eles adoram fazer guerras, eles... Você vê... Se matam, eles não têm qualquer amor pela vida, né? Nada. Então, tem sobre si o anjo da morte, o anjo destruidor. E Maomé já estava morto, estava no Sheol, no abismo, e ainda assim ele estava liderando esses exércitos de gafanhotos, que não tinha rei, né? Que não tinha rei. Não tem um rei, e esse exército tinha um rei, o anjo do abismo. Que coisa mais interessante que a gente vê na descrição bíblica aí do que seja essa profecia. Pessoal, atenção aí que está terminando, hein? Daqui a pouco tem o sorteio. Maomé, o líder espiritual dos muçulmanos, foi o anjo do abismo da quinta trombeta. Os muçulmanos castigaram o Império Romano Oriental com as guerras santas e trouxeram o primeiro ai do Apocalipse sobre os romanos, que está em 8:13. Nesse tempo, os homens romanos viviam em função de proteger-se dos ataques muçulmanos. A morte passou perto deles, mas não morreram. O Império Bizantino ainda continuou a existir por mais algum tempo. No entanto, assolações ainda maiores iriam trazer seu fim. Faltavam ainda 2 ais sobre os homens. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Apocalipse 9:12. Os juízos de Deus sobre os romanos não terminaram com a invasão dos muçulmanos. Os próximos ais revelam o peso da mão divina. O perigo da parte dos árabes havia passado, porém horrores bem maiores haveriam de se abater sobre o povo que mudou as leis de Deus e corrompeu a terra com sua tremenda idolatria, que adoravam objetos de suas próprias mãos, que não podem ouvir e nem falar, nem ver. Esses 2 ais são as 2 últimas trombetas do Apocalipse. A 6ª trombeta é o 2º ai e representa a invasão dos turco-otomanos na Europa bizantina. Eu acho que... Não, tem mais uma parte aqui só. O primeiro ai cumpriu-se com os muçulmanos e os segundos com os turco-otomanos. A ação dos Turquestão revela uma época de dores e sofrimento em toda a Europa. Desgraças ainda bem maiores atingiram tanto os cristãos orientais como os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa.
é que os povos mais terríveis que a Idade Média conheceu surgiram no Oriente. Assolavam campos e cidades, assaltavam e assassinavam peregrinos indefesos. Eram os turcos, originários do Turquestão, na Ásia. Se intitulavam da fé maometana. Depois de contemplarmos as batalhas dos muçulmanos e entendermos que os homens bizantinos sofreram por mais ou menos 2 séculos, mas não morreram, nossa viagem vai saltar no tempo. Vamos para a virada do ano 1000, na entrada do século XI. Peraí, acho que tem uma continuação aqui. Na entrada do século XI, os homens romanos enfrentarão novamente o medo e o terror. Dessa vez, as muralhas de Constantinopla ruíram. Constantinopla... Aí nós vamos entrar já naquela parte da sexta trombeta, né? Sim. E o sexto chofar, indiferente se é trombeta ou chofar, o importante aqui é referente à guerra. E estaremos estudando no próxima terça-feira, se Deus nos permitir. E vamos ver com riqueza de detalhes. E essa chave de entendimento dos 3 A's aí é bem importante para provar que nós estamos dentro do campo da interpretação historicista correta. Esses 3 A's aí ajudam muito a questão aí de encaixe dentro da história dos acontecimentos. Por isso que tem que se estudar a Bíblia, não se pode pegar uma passagem isolada, um trecho isolado de todo o contexto. Uhum. A Bíblia, o verdadeiro adorador, o verdadeiro servo de Deus, ele tem que estudar toda a Bíblia, ler todos os capítulos, contextualizar, analisar um ponto aqui com um ponto ali, um pouco aqui, um pouco ali, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, como diz lá no livro de Isaías. A palavra do Senhor é desse jeito. E aí, esses 3 A's, ele tem um fator importante de que encaixa dentro da história os momentos certos dos acontecimentos do toque das trombetas.